Olá, está no ar para todo o Brasil MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. E no nosso programa de hoje você vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. A nossa equipe de jornalismo foi conferir de perto uma denúncia de nepotismo no município de Itaguaí. Nós vamos conhecer também outras funções da ferramenta digital MP em Mapas. E aqui no nosso estúdio, no quadro de entrevistas, nós vamos receber o promotor de justiça, Rodrigo Medina, ele que é coordenador do Centro de Apoio Operacional, o CAO, das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude em matéria não infracional. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. A nossa equipe de reportagem esteve em Itaguaí para averiguar uma ação ajuizada pelo Ministério Público sobre nepotismo. Confira. Localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, o município de Itaguaí é constituído por 2 distritos e possui mais de 100 mil habitantes. O MP Cidadão veio até a sede do Ministério Público no município de Itaguaí conversar com a promotora de justiça Adriana Garcia sobre nepotismo e concurso público, que são as 2 demandas mais recorrentes aqui na região. Então essas questões chegam diariamente no Ministério Público através das ouvidorias, essas reclamações sobre a nomeação de parentes e sobre concurso público. E percebe-se que essas 2 questões têm uma ligação no fundo, porque são 2 formas que os agentes políticos muitas vezes se utilizam de apropriação da função, de apropriação da coisa pública para fins privados. Porque, no fundo, são questões que levam muito à fidelização do eleitorado no município. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação civil pública pedindo o afastamento de 2 secretárias municipais e da diretora-geral de Meio Ambiente do município de Itaguaí. O prefeito do município, Carlo Bussato Júnior, nomeou a sua esposa, Andréa Cristina, como secretária municipal de Educação e a filha do vice-prefeito, Érica Yukiko, como secretária municipal de Esportes. A população fala muito e provoca muito o Ministério Público em relação às questões de nepotismo, que é quando há nomeação de parentes para cargos em confiança, cargos de livre nomeação e exoneração, e a questão de concurso público, né? Não chamarem pessoas que são concursadas para os cargos e nomeação de pessoas sem concurso público para prestação de serviços que deveriam ser de prestação direta pelo Estado. E eu percebo que com a evolução, né, da cultura, de politização da comunidade, da sociedade como um todo, as pessoas estão mais atentas a essas questões. E talvez por esses 2 fatores estarem muito próximos da realidade, né, do conhecimento, que não precisa exatamente de um conhecimento muito técnico para saber que é amoral e imoral a contratação de parentes, né, para esses cargos, a população percebe isso de maneira mais fácil, sem precisar ter muito conhecimento técnico sobre isso. De acordo com a promotora de justiça Adriana Garcia, a questão do nepotismo depende de vontade política e a vontade política tem que ser provocada pela população, através da indignação e do voto nas eleições. Que o Ministério Público atua de todas as maneiras. Nós temos várias ações, tanto no município de Itaguaí, quanto no município de Mangaratiba, quanto no município de Angra dos Reis, visando a regularização judicial, porque a extrajudicial não se resolveu, buscando a regularização judicial dessas questões. Só que apenas isso não resolve, porque os agentes políticos eles não veem a população mobilizada, cobrando isso deles. Isso não se reflete nas eleições, porque ano a ano, isso é cobrado, ano a ano isso é exigido, e nada muda. E se nada muda, porque eles não sentem a necessidade de mudar. Eles não são movidos pela necessidade de mudar. Continuam se apropriando das questões públicas para fins privados, para fazer do jeito que eles querem, não de acordo com o que a lei e a Constituição mandam. O Ministério Público exige, mas a população também precisa passar a exigir. Também precisa entender que a contratação indireta
que o fornecimento de empregos de maneira direta, sem a realização de concurso público pelos agentes municipais, estaduais, não é correto, não é bom. Não é bom, pode ser bom no primeiro momento para aqueles que estão sendo beneficiados, mas não é bom para a população em geral. Como vocês já sabem, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em uma iniciativa pioneira, desenvolveu a plataforma digital MP em Mapas. E a gente vai mostrar para vocês as funcionalidades dessa plataforma digital que reúne em um banco de dados importantes informações sobre diversas áreas do Estado do Rio de Janeiro. A plataforma digital MP em Mapas do MPRJ é uma ferramenta de pesquisa criada para o cidadão. Nossa equipe conversou com o gerente da plataforma para descobrir de que forma o MP em Mapas pode ser útil ao cidadão na hora de escolher seus candidatos e acompanhar se as propostas políticas estão sendo cumpridas por eles. Ao entrar no MP em Mapas, a gente tem o eixo social, e no eixo social a gente juntou dentro de um único lugar vários dados de fontes externas que já existem. Então, já existem dados bem trabalhados, muito bem feitos. A gente não precisa refazer isso, simplesmente juntar para facilitar a navegação. Então, se eu for a algum município, Barra do Piraí, por exemplo, a gente tem todo o quadro do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e clicando sobre cada um deles, a gente tem um histórico sobre a campanha dele, então como foi a campanha, lista de bens, proposta de governo, por exemplo. Então aqui, na proposta de governo, é possível a gente cobrar ele sobre qual foi a promessa de campanha e se ele está ou não executando. A gente consegue ver, por exemplo, quais foram o custo de campanha dele, quais foram os doadores, então, quais foram os fornecedores. Então a gente consegue ver, será que essa empresa é fornecedora hoje da prefeitura? Então, o objetivo aqui é dar transparência para o cidadão. A gente consegue também aqui na plataforma, a gente juntou o Atlas do Brasil, que é um trabalho incrível do IPEA e a Fundação Joaquim Pinheiro. Então, a gente tem um panorama da região toda, o território, o IDH, a evolução do IDH, o que é o IDH, a composição dele, demografia, saúde, então pirâmide etária histórica, como está evoluindo a pirâmide etária, a parte de educação, quantidade de escolas, o fluxo escolar, a expectativa de anos de estudo, a população adulta como está, renda também, trabalho, habitação, vulnerabilidade social. Então, é um relatório bastante completo, disponível na rede. O único trabalho que a gente fez foi juntar em lugar só. Na parte cultural, a gente tem o Wikipedia, que o Wikipedia não é uma fonte oficial, mas ele é muito rica porque é feita por quem está lá. Então, o que a gente consegue ver rapidamente o que é aquela região, quais são os seus feriados, o que acontece ali, a história daquele local. E o orçamentário a gente faz um link direto com o Tribunal de Contas do Estado. Então, o cidadão tem acesso a todos os relatórios, a um clique ele consegue baixar esses relatórios e ele tem em mãos quanto realmente está sendo gasto com educação, quanto realmente está sendo gasto com saúde. Ele pode ir lá cobrar esse dinheiro aqui, cadê ele? Cadê esse carro que foi comprado para educação? Será que realmente está lá? Então, a gente dá essa ferramenta para o cidadão ter esse poder. E agora você vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público do Rio de Janeiro no quadro Minuto MP RJ. Olá, José Fernandes. Vamos aos destaques? O MPRJ realizou o seminário O Papel do Ministério Público no Controle Democrático do Orçamento Público. Representantes da sociedade estiveram presentes no auditório da sede do MPRJ para entender como é feito esse controle orçamentário e, através desse conhecimento, poder colaborar de forma ativa na prevenção dos gastos públicos indevidos. O seminário mostrou que não há melhor controlador das políticas públicas do que a própria sociedade. E no Minuto MPRJ de hoje, além dos destaques, nós temos um convite ao cidadão. O Ministério Público do Rio de Janeiro está realizando o evento Muda Rio.
O objetivo desse evento é debater com a sociedade questões nas áreas de segurança pública, fiscal, saúde e educação. Com foco nas eleições de 2018, o evento Muda Rio, um outro olhar, uma nova direção, é uma grande oportunidade de discutir questões e propor soluções que inspirem mudança na política pública. Ao fim dos debates, um documento oficial com todas as propostas será encaminhado pelo Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, aos candidatos ao governo do Estado do Rio, para que eles possam incluir as sugestões em seus planos de governo. O evento começou no dia 4 e continua nos dias 11 e 18 de maio e 15 de junho. Quer participar? Acesse nosso portal www.mprj.mp.com.br e faça sua inscrição. Por hoje é só, José Fernandes. Até a próxima. Muito obrigado pelas informações, Patrícia. E esse foi o Minuto MPRJ. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, porque o MP Cidadão volta já! E nós estamos de volta com o MP Cidadão e agora nós vamos falar sobre as principais alterações da Lei de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Aqui no estúdio eu recebo o promotor de justiça Rodrigo Medina, ele que é coordenador do Centro de Apoio Operacional, o CAO, das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude. Doutor Rodrigo, nossa equipe foi às ruas escutar os cidadãos, né? E vamos ver o que eles têm a dizer ou a perguntar aqui para a gente no estúdio. Meu nome é Alexandra Tardioli de Souza e eu gostaria de saber como a gente detecta nas crianças sinais que elas estão sofrendo abuso. Eu sou José Pereira, sou aposentado. Em caso de abuso de uma criança, a quem eu deveria procurar? O Ministério Público ou a delegacia? Bom, doutor Rodrigo, duas questões, né? Vamos lá. Bom, em relação à questão dos sinais, sempre é muito difícil falar sobre isso porque as pessoas às vezes identificam equivocadamente situações de abuso a partir de sinais e descrições físicas. Mas, em geral, as crianças que sofrem algum tipo de violência sexual, elas apresentam uma mudança de comportamento na escola, tem sinais físicos muitas vezes, lesões nos órgãos genitais que podem ser identificados, mas o principal acho que é a mudança de comportamento da criança, que fica mais retraída, que não se sente à vontade com o contato em relação a alguns adultos. Eu acho que isso tem que ser observado, mas dentro de um contexto, né? Esses sinais isoladamente às vezes não significam que houve o abuso. Em relação à segunda pergunta, se deve procurar a polícia ou o Ministério Público no caso de abuso sexual de criança, o caminho inicial para o cidadão é procurar a delegacia de polícia, onde será feito o registro de ocorrência. A partir desse registro de ocorrência policial, vai se iniciar uma investigação pela autoridade policial e no inquérito policial vão se reunir elementos para deflagração de eventual ação penal pelo Ministério Público, isso na área criminal. Na área da infância e da juventude, na área protetiva, a recomendação é que a família procure o conselho tutelar. Então, no conselho tutelar, a criança será ouvida, atendida junto com sua família, provavelmente será produzido um relatório, o conselheiro vai aplicar as medidas protetivas e, se houver necessidade de intervenção do Ministério Público, ele vai encaminhar esse relatório para o promotor de justiça, que vai adotar as medidas cabíveis. Um ponto interessante, doutor Rodrigo, que o senhor está abordando aqui, é que isso faz com que essa relação entre o profissional que está diante dessa criança ela fique muito mais humanizada, né? E isso não impede que todos os agentes envolvidos na questão possam fazer perguntas para a criança, né? Porque esse profissional ele tem que ser o intérprete dessas perguntas, são feitas através dos pontos eletrônicos, são, enfim, aparelhos que se coloca no ouvido, né, para que quem está fora da sala possa fazer pergunta para quem está dentro da sala. Eu acho que essa foi uma forma que se procurou, né? Tem vários modelos internacionais de atendimento no Brasil, essa técnica, mesmo antes da lei, já vinha sendo feita em vários tribunais de justiça de vários estados, já tem salas, aqui no Rio, por exemplo, tem 3 salas, mas tem estados que estão muito mais avançados, com muito mais salas, inclusive com marcos do interior. Foi um modelo que se garante o contraditório, a ampla defesa, né? A pessoa também que está sendo acusada de ter praticado o crime contra a criança, ela tem direito também de participar da produção da prova.
E com esse modelo você não expõe a criança a perguntas, às vezes inadequadas, que o advogado fazem. Isso delega um profissional que tem um grau de autonomia, que é um psicólogo assistente social, né? Lidar nessa relação com a criança, ele tem essa autonomia técnica, digamos assim, de quase traduzir ou tornar aquela pergunta possível para a criança e adolescente, que está sendo escutado nessa sala. E a Lei 13.431, que nós nos referimos agora, ela altera, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sim, ela traz toda a sistemática, fala as hipóteses em que esse depoimento vai ser realizado, quem está sujeito a esse depoimento. Ela prevê que, por exemplo, as crianças com menos de 7 anos, para qualquer tipo de violência que sofram, e os casos de violência sexual em qualquer idade, né, seriam sujeitos ao depoimento especial. Ela traz até uma certa impropriedade técnica, mas na prática o depoimento especial ele está... a gente associa muito à justiça, né? Quando fala em depoimento especial, a gente pensa logo no Poder Judiciário. Mas a lei também reserva à autoridade policial essa possibilidade de, ao fazer a inquirição, estar realizando também o depoimento especial. Olha, o programa está muito interessante e muito importante. Mas nós voltamos já já, não saia daí, MP Cidadão. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, né? E nós estamos abordando um tema muito importante hoje, que foi a alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, que cria a possibilidade da escuta das crianças. E aqui no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, nós fizemos aqui uma reportagem que aborda essa questão do Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente, que é o CAC. Acompanhe conosco. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhuma criança ou adolescente deve ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Mas, infelizmente, casos de violência acontecem todos os dias em todo o mundo. Aqui no Rio de Janeiro, somente o Hospital Souza Aguiar conta com uma sala especial de escuta. O Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança, o CAAC, foi inaugurado em 2015 e até hoje a sala já atendeu aproximadamente 450 vítimas, entre elas crianças e adolescentes. O serviço se tornou referência e o atendimento foi estendido para todo o estado. Serviços como Centro de Atendimento Adolescente e Criança, nos crimes de violência sexual, inserido dentro do Hospital Souza Aguiar, é um grande exemplo de uma parceria que dá certo e que serve de exemplo para todo o Brasil. Porque num único serviço, num único local, você o trabalho de segurança pública, você trabalha a questão da assistência social, e mais importante, a profilaxia médica. E, já que estamos ali todos reunidos, para que fazer essa família ir ao IML? Não, nós temos a sala também do IML no local e nós temos justamente o perito que vai ao local, fazendo com que essa família não sofra mais. A DECAV, Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, localizada no centro do Rio de Janeiro, foi criada para prestar atendimento especializado a crianças e adolescentes que sofreram violência. A Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, ela não nasceu agora, ela vem desde 2004, em operação 2003, 2004, e ela vem evoluindo ao longo dos anos. Aqui nós contamos com profissionais que estão sempre em capacitação. O que significa isso? Aqui, a criança e o adolescente, eles precisam de uma ambientação, precisam de um acolhimento e precisam de protocolos a serem observados por todos os policiais. A delegada titular da DECAV, Juliana Emerick, ressaltou a importância da Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um marco essa lei para que nós possamos ter uma atuação mais profissional e em rede. Isso significa que trazendo polícia, trazendo o Ministério Público, a saúde, assistência social, todos de forma com que essa criança seja escutada menos vezes possíveis. Rodrigo, fala um pouquinho para a gente dessa inovação do CAC. Na verdade, o CAAC é um Centro de Atendimento Integrado à Criança e Adolescente Vítima de Violência Sexual do Hospital Souza Aguiar. Qual a ideia desse centro? Ele está previsto na lei, mas esse centro, na verdade, no Rio de Janeiro já existe
antes da lei, já existe há alguns anos. Então, com a ideia de ter um local onde haja um atendimento integrado para criança e adolescente vítima. Então, em vez da criança que sofre uma violência sexual ter que ir a diversos órgãos, ela tem que ir à delegacia de polícia, depois ela tem que ir ao Instituto Médico Legal fazer o exame pericial, depois ela tem que ir a outras instâncias, ela, na verdade, vai ter todo esse atendimento concentrado. Então, se o caso dela for um caso de emergência pediátrica, ela já tem um atendimento na porta de entrada do hospital, dali ela já é levada para esse braço da DECAV, da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, que funciona dentro do hospital. Ali vai ser colhido o depoimento dela por um policial, isso vai ser gravado em vídeo, vai ser realizado o exame pericial já numa sala anexa a essa estrutura. Então, ao invés de ela fazer toda essa peregrinação pelos diversos órgãos, onde ela era atendida por pessoas não muito qualificadas e sofrer novas violações de direito, ela já vai a um espaço que está totalmente adequado ao atendimento, com profissionais sensibilizados e preparados para receber aquela criança, aquela família. Uhum. Doutor Rodrigo, o Ministério Público, como é que ele faz o acompanhamento dessa questão tão importante? É feito um plano de atuação global dos promotores? Como é que é isso? No Ministério Público aqui do Rio, a lei ela fala muito na integração entre as áreas de saúde, segurança pública e de assistência social. Então, aqui no MP do Rio, a gente já começou esse trabalho desde a implementação do CAAC no Souza Aguiar, que antecede a Lei 3.413. A gente já começou um trabalho integrado da coordenação de saúde com a infância e com a coordenação criminal, porque todas essas atribuições do MP estão ao mesmo tempo envolvidas nesse atendimento à criança e adolescente vítima. Ali você tem um atendimento de saúde, você tem a parte criminal, porque você já está coletando prova, já está ouvindo a criança, que vai servir para aquele inquérito policial futuramente. Então, essa atuação integrada ela é fundamental. A gente faz a fiscalização, né? A gente tem promotorias com atribuição, tanto no criminal, quanto na saúde, quanto na parte de infância e juventude. A gente faz o acompanhamento desses trabalhos. Mas, sem dúvida, ali o que é produzido naquele momento é muito importante para a área criminal. Uhum. Porque, na verdade, ali está acontecendo uma inquirição daquela criança pela autoridade policial. Então, Rodrigo, o nosso telespectador que está nos vendo, provavelmente, muitos assistem às teledramaturgias, né? Deve ter visto aí numa novela bem conhecida. É o caso de uma menina, né, que sofreu abuso sexual quando era criança, né, mas já na fase adulta ela quer se manifestar com relação àquilo que sofreu no passado. Isso é possível? Como é que isso pode ser detectável e pode ser, enfim, pode ser iniciado alguma ação com alguém que cometeu o crime no passado? Na verdade, toda essa questão do abuso é muito sensível, ela toca o ser humano de formas muito diferentes, né? Sempre que alguém, por exemplo, conhecido, faz uma revelação de abuso, o número de revelações de abuso de crianças e de adultos também aumenta nos canais de denúncia, como, por exemplo, o Disque 100. A gente vê isso claramente, né? Quando alguém famoso revela uma situação de abuso, isso tem um efeito imediato. Então, assim, toda essa lei, ela é estruturada, ela é criada, esse centro de atendimento integrado, depoimento especial, em atenção à criança e adolescente. Mas nada impede, claro, que um adulto vá buscar aí a persecução penal, se sofreu um abuso. Claro, aí tem uma série de fatores, a prescrição do crime, eventualmente, não se ter prova em função do decurso do tempo, mas assim, sempre é possível, né? Pelo menos do ponto de vista psicológico, sempre existe uma possibilidade de reparação desse dano que a pessoa sofreu na sua infância, se ela está na fase adulta. Bem, doutor Rodrigo, agora nós temos um quadro que é o MPRJ Responde. Então, vou pedir para o senhor acompanhar conosco aqui a pergunta do nosso telespectador. O Charleston de Almeida, ele pergunta de que forma o MPRJ acompanha e atua nos processos de abuso sexual infantil, doutor Rodrigo? Bom, a gente tem que pensar em duas atuações principais do Ministério Público, né, na área da infância e juventude e no criminal. No criminal, geralmente o promotor vai acompanhar a tramitação do inquérito policial, onde está sendo investigado aquele fato de violência contra a criança, de estupro de vulnerável, enfim. E se houver elementos, né, vai deflagrar a ação criminal e depois ele vai acompanhar todo o processo também, participando das audiências e analisando a prova que foi produzida para pedir a procedência ou improcedência da ação penal. Na seara da infância e da juventude, geralmente a gente recebe relatórios por vários canais de comunicação de vários órgãos, né, às vezes juízes que mandam cópias de peça,
de processos, às vezes o Conselho Tutelar que manda o relatório com notícia de violação de direitos de criança e adolescente. Na verdade, o promotor da infância ele acompanha muitas vezes o trabalho do Conselho Tutelar daquela localidade, aplicando as medidas protetivas àquela criança e adolescente vítima. E se houver necessidade de ajuizar alguma ação em proteção dos direitos daquela criança, ele vai ajuizar na Vara da Infância e da Juventude. Mas o trabalho do dia a dia principal é acompanhar, fiscalizar a atuação do Conselho Tutelar, que é o órgão que é encarregado por lei de aplicar todas essas medidas. Encaminhar para acompanhamento psicológico, solicitar segunda via de documento e todas as medidas que sejam necessárias à proteção dessa criança. E o nosso MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a participação do promotor de justiça Rodrigo Medina, ele que é coordenador do Centro de Apoio Operacional, o CAO, das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, matéria não infracional. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço e até lá!